Oi, vamos conversar sobre os orientais? A Pro vai passar para vocês alguns slides sobre alguns países asiáticos. Vamos lá então? Conhecer um pouco da cultura que pode estar em nosso dia a dia também? Hoje vamos falar de algumas curiosidades sobre os países asiáticos. A escolha dos nomes na China. O país tem o costume, há algum tempo, de batizar suas crianças de acordo com eventos importantes, como quando a China se inscreveu para ser sede das Olimpíadas de 2000. 680 crianças foram batizadas de Haoyuan, que nada mais é do que Jogos Olímpicos. Entre outros nomes estranhos já encontrados por lá estão alguns que, se traduzidos, seriam Viajante Espacial ou Defenda a China. E aí, o que você acha desses nomes? O uso das mãos na Índia. Na terra do Taj Mahal, as pessoas têm o costume de usar a mão direita para comer e a esquerda para realizar tarefas relacionadas à limpeza. Além disso, os indianos não gostam de fazer mais nada a mais com a mão esquerda. Carregar dinheiro ou cumprimentar pessoas com essa mão é considerado um insulto. Ritual de sorte. É tradição das montanhas do Solapur, na Índia, que bebês passem por um ritual de sorte, coragem e saúde. A coisa toda consiste em levar a criança até o topo de uma torre de mais ou menos 15 metros de altura e simplesmente derrubá-la. Calma! A criança cai em uma tenda segurada por monges posicionados aos pés de tal torre. Essa tradição muçulmana é praticada há mais de 500 anos. Superpopulação. Só a província de Sichuan tem uma população maior do que a soma dos habitantes dos países da Grécia, Portugal, Holanda, Guatemala, Áustria, Malásia, Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Sichuan é a quarta maior província do planeta. Você juntar as pessoas que vivem na Índia com as pessoas que vivem na China, dá 2,5 bilhões, mais de 1/3 de toda a população mundial. É proibido ser gordo no Japão. Não é à toa que os japoneses são considerados as pessoas mais esbeltas do mundo. A lei japonesa estipula que homens acima de 40 anos não podem ter suas cinturas medindo mais do que 85 centímetros. Para as mulheres, a medida máxima é de 90 centímetros. Quem está acima de limites permitidos deve se apresentar oficialmente ao governo. Eu seria uma pessoa que teria que falar com o governo. No Japão, entrar primeiro em um elevador significa aceitar a honra e o dever de ser o capitão do elevador. O capitão lida com o painel, segura as portas e pressiona os botões para os passageiros dessa viagem. Se tiver pressa, deixe alguém passar na sua frente. Também, nos elevadores não existe o quarto andar. O medo irracional do número 4 se espalhou em muitos países da Ásia. A questão até recebeu um nome científico, tetrafobia. As raízes dessa superstição estão na China, onde as palavras morte e 4 soam quase iguais. A situação é similar na Coreia e no Japão. Por isso, em alguns hospitais e instituições públicas, os elevadores não têm números de andar que terminem em 4. No lugar do Natal, na Coreia do Norte, se celebra o aniversário da avó do líder nacional. O líder do estado, Kim Jong-un, cancelou o Natal. Em seu lugar, o país deve celebrar o aniversário de sua falecida avó. Ela era esposa do primeiro ditador do país, o eterno presidente da República Comunista. E ela, a grande mãe da Revolução Anti-Japonesa. Na vida cotidiana dos japoneses, é normal e popular o uso de varetas para coçar as orelhas.
Essa ferramenta de limpeza com uma pequena colher em um de seus extremos geralmente é feita de bambu ou plástico. Embora existam opções de luxo, de ouro, de osso de baleia ou de marfim, o limpa-orelhas é decorado com pompons, penas ou franjas e são guardados em estojos. A ferramenta é reutilizável. Os vietnamitas não gostam de gatos. Tal fato está vinculado a uma superstição. O miado dos gatos é semelhante ao som da palavra vietnamita pobreza. E para não atrair pobreza à casa, alguns deles preferem simplesmente não ter nenhum felino. Assim, eles são criados para serem vendidos como alimentos. Na Tailândia, é muito mal visto acariciar a cabeça de uma criança. Os tailandeses acreditam que na cabeça vive o espírito branco, que não pode ser perturbado por estranhos. Em geral, se considera que a cabeça é a parte mais sagrada do corpo, e, portanto, apenas os pais e monges podem acariciá-la. Em Singapura, é proibido mascar chicletes. Em Singapura existem muitas proibições que são bem esquisitas para os padrões ocidentais, mas o valor das multas impressiona até os infratores. Tal produto só pode ser adquirido em uma farmácia e com receita médica. A questão principal diz respeito à sujeira, pois é só ver o destino dos chicletes mascados em qualquer lugar do mundo. Um país sem lixeiras. No Japão, as crianças são educadas desde pequenas para não jogar o lixo na lixeira, e sim levá-lo para casa. É por isso que quase não há latas de lixo em espaços públicos. Se você tem um papel, uma embalagem ou uma ponta de cigarro, leva no bolso até chegar em casa. E ainda assim, não se vê nada jogado nas calçadas. Você deixa a bicicleta na rua e no dia seguinte ela está no mesmo lugar. O índice de furtos na rua é ínfimo. Em cidades superpopulosas como Tóquio, as bicicletas são deixadas nas calçadas, na porta do prédio, com um simples bloqueador de roda, e na manhã seguinte, lá continuam. Filas silenciosas. Para um japonês, fazer fila faz parte da rotina diária, e eles fazem isso de uma maneira ordenada, silenciosa e paciente, sem que ninguém sequer pense em furar. O Japão possui uma das sociedades mais idosas do mundo. A idade média dos japoneses é de 44 anos e existem mais de 50 mil pessoas acima de 100 anos de idade no país. Com uma das maiores expectativas de vida em todo o mundo, os homens japoneses esperam viver até os 80 anos, enquanto as mulheres até os 86. Os asiáticos se preocupam mais com a higiene do que a maioria das pessoas de outros países. Uma prova prática disso é o fato dos asiáticos terem chinelos para uso específico para os banheiros. Eles fazem isso para evitar que germes do banheiro sejam arrastados pelo restante da casa. Mulheres pescoço de girafa. A tribo Karen vive principalmente no Mianmar e tem cerca de 70 mil pessoas, mas também vive na Tailândia em menor número. Os anéis do pescoço são usados apenas pelas mulheres da tribo e os primeiros anéis são colocados no pescoço a partir de 5 ou 6 anos de idade. E o processo é repetido a cada 2 anos. Conta a história de que isso é feito devido a acontecimentos de furtos de mulheres, sequestros de mulheres na tribo. Para que elas fiquem feias, eles passaram a optar por essa situação de colocar anéis nos pescoços, alongá-los, afastando os sequestradores. A China possui a maior ponte do mundo. A Grande Ponte é uma verdadeira maravilha da engenharia e possui nada menos que 164,8 quilômetros de comprimento, tendo levado incríveis 4 anos para ficar pronta. Os tailandeses não cortam o cabelo nas quartas-feiras. Existem diversas teorias que tentam explicar essa superstição, mas a mais aceita entre todas é a de que quarta-feira é o dia em que o rei da Tailândia faz o seu corte de cabelo. Por isso, é considerado desrespeitoso usar o mesmo dia para a mesma finalidade. Taj Mahal, o amor eternizado. Consta
que o príncipe Shah Jahan mandou construir o Taj Mahal após o falecimento de sua esposa favorita. Então, o Taj Mahal é um dos pontos turísticos da Índia. Religiões. A Ásia é o berço das principais religiões do mundo. Praticam-se várias religiões, assim como diferentes cultos, credos e seitas, que historicamente têm sido fonte de guerras e tensões. As principais religiões são o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Há um costume de escurecimento de dentes em alguns países asiáticos. Essa tradição foi criada para preservar os dentes até a velhice. Previne a cárie dentária, semelhante aos modernos tratamentos dentários. Além disso, acredita-se que os dentes escurecidos diferenciam os humanos dos animais e podem ser um sinal de beleza e evolução. Escorpião preto, comida curiosa. Ué, mas o escorpião não é venenoso? É sim. Mas como o bicho é cozido antes de ser frito em óleo, as altas temperaturas do preparo desencadeiam uma reação química que neutraliza o veneno. O escorpião é um prato admirado pela maioria dos povos asiáticos. Na Índia e na China, a atração turística é você. Entre as bilhões de pessoas que moram nos dois países mais populosos do mundo, é lógico que você, de pele clara ou escura, olho verde ou castanho, cabelo loiro ou verde, vai chamar a atenção por ser diferente. Comer com palitinhos ou direto com as mãos? O hashi, fashi, pauzinho ou palitinhos são as varetas utilizadas como talheres em parte dos países do Extremo Oriente, como a China, o Japão, o Vietnã e a Coreia. Ou come-se diretamente com as mãos. Sapatos não entram. Se você tem chulé ou se só mostra os pés em público se estiver com as unhas perfeitamente feitas, resolva esses problemas antes de embarcar para a Ásia. Em inúmeros locais, especialmente os sagrados, é terminantemente proibido entrar de sapatos. Nas ilhas da Tailândia, a cultura de deixar o sapato sujo para fora é tão forte que entra descalços até no mercado. Redes sociais bloqueadas. O acesso a alguns sites e aplicativos são proibidos na China. O Facebook, Twitter, YouTube e até o WhatsApp. Apesar da decisão de censurar a internet por parte do governo, os habitantes usam muito essa ferramenta. Eles são até recordistas na aquisição de smartphones. Mesmo com todas essas restrições, o país conta com clínicas especializadas em tratar pessoas viciadas em internet. Papel higiênico. O papel higiênico é uma invenção da China. No entanto, somente o imperador podia usar. Com o tempo, esse artefato foi se popularizando, mas a disponibilidade de tal é bem diferente do mundo ocidental, chegando a ser muito comum que nos banheiros de serviços públicos eles não estejam disponíveis para os usuários. As pessoas precisam achar uma outra forma de fazer a sua higiene. Gastronomia peculiar. A gastronomia chinesa é conhecida mundialmente como exótica. Em várias regiões até existe um ditado que diz que tudo que tiver 4 pernas e não for uma mesa é comida. Eles, além de serem bem estranhas, como ovo cozido em urina, sopa de ninho de passarinhos e muitas outras, na China são consumidos grandes quantidades de gatos e cachorros também. E aí, galerinha? Gostaram do que assistiram? Então, se vocês presenciarem alguma situação como essa, não se assustem. É cultura oriental. Beijos e até mais!